Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um texto que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Só para dar um contexto aqui para vocês. Se você já leu o livro de Êxodo, de Levíticos, você sabe que durante o período de libertação dos judeus lá do Egito, eles construíram a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus, e eles tinham todo o zelo e o cuidado necessário. E Deus estava presente no meio deles durante todo o deserto e a libertação e tudo mais. Depois houve o período em que eles saíram totalmente fora da obediência de Deus, onde eles esqueceram a Arca da Aliança, não se importaram, ela havia sido roubada pelos filisteus em uma guerra que eles tiveram, que eles acabaram entrando e que nem era um direcionamento que Deus tinha dado. Eles estavam fazendo as coisas por vontade própria, se voltavam a Deus somente quando era preciso, somente depois de anos de estarem fora da presença, idolatrando outros deuses, enfim. Eles esqueceram da existência da Arca da Aliança e ela estava na casa de um sacerdote chamado Abinadab, que ficou com ele por volta de 20 anos. Então, neste segundo livro aqui de Samuel, no capítulo 6, Deus já tinha levantado Davi, ele já estava reinando sobre todo Israel e ele se lembrou da Arca da Aliança, de que os antepassados dele falavam, ele quis trazer de volta, recuperar esta arca para colocar em Jerusalém, onde ele tinha colocado como nome de cidade de Davi. E ele queria que a presença de Deus estivesse junto com ele. Então ele foi na casa de Abinadab resgatar a arca. Porém, Davi, apesar de ser descrito na Bíblia pelo próprio Deus como o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem de muita fé, um homem que obedecia a Deus, ele era um homem que, apesar das suas falhas, ele tinha um arrependimento muito rápido e queria estar sempre debaixo da obediência de Deus, no caminho do Senhor, e mesmo assim ele não sabia como tratar corretamente essa representação da presença de Deus. E é aqui que eu quero falar. Ele foi junto com o seu exército na casa do sacerdote Abinadab buscar a Arca da Aliança e eles trouxeram em uma carroça nova de bois. E se você lê o livro de Levíticos, você sabe que a Arca da Aliança não pode ser carregada em carroça, não pode ser levada de qualquer jeito, não pode ser tratada de qualquer jeito. Ela é a presença de Deus ali, ela é a glória de Deus, então ela tem que ser tratada com a devida referência, com o devido respeito, com as devidas normas que Deus deixou muito claro lá atrás, onde só os levitas poderiam carregar e deveriam ser carregadas no ombro. Ninguém poderia colocar a mão na arca, porque senão morreria. Foi o que aconteceu com um dos filhos do sacerdote de Abinadab. Então, apesar de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus, ser obediente, estar sempre debaixo da presença, sempre pedindo orientação de Deus sobre todas as coisas que ele estava fazendo, ele não sabia como tratar a Arca da Aliança. Ele não tinha conhecimento sobre as leis e regras que Deus havia determinado lá atrás para os seus antepassados. Então isso deixa para mim um ensinamento muito claro de que é minha responsabilidade e sua responsabilidade sobre nós termos conhecimento e buscarmos esse conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre o que ele já havia falado lá atrás. Você pode sim e deve ser uma pessoa de fé, uma pessoa obediente, uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, mas você não está isento da responsabilidade de buscar conhecimento sobre a palavra. Então aqui fala que depois do tempo que ele foi atrás para buscar saber como tratar de forma certa, de forma correta, a Arca da Aliança, ele foi resgatar. Aqui na Bíblia fala que foi aproximadamente 3 meses que ele levou esse tempo. Ele foi atrás das escrituras, foi atrás de sacerdotes e tudo mais. E ele descobriu que eram os levitas que deveriam carregar e deveriam carregar nos ombros, deveriam dar o respeito e a reverência que essa presença exige. E aqui no versículo 13 fala que
A cada 6 passos que os carregadores da Arca de Deus davam, Davi sacrificava um boi e um bezerro. Então, a distância que eles tinham de uma cidade a outra para levar a arca nos ombros, carregando a pé, com todo o peso que a arca tinha, era de madeira, era feita de ouro, era um objeto pesado e eles tinham que carregar em 4 homens. Então, a cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam um boi e um bezerro. E aqui me vem na mente aquela frase que é justo que muito custe o que muito vale. Porque é a presença de Deus que eles estavam carregando, é a glória de Deus que eles estavam carregando e precisa ter um sacrifício, exige um sacrifício muito grande, porque é algo muito sagrado, é uma honra de ter isso no meio deles. E eles estavam tendo essa honra, então precisa ter um sacrifício. Tudo aquilo que a gente tem muito fácil, o que a gente tem de uma forma muito rápida, a gente não dá o valor que aquilo exige, que aquilo merece. E a presença de Deus exige, é um valor imenso, é um valor que a gente não tem ideia de como é. Então, exige sim um sacrifício e ele precisa ser tratado da mesma forma. Então, para ter a presença de Deus, exige sim um sacrifício, e se você quer ter, você precisa estar dentro dessas regras e dentro dessas normas que Deus já havia estabelecido. Então, a mensagem de hoje é que você pode estar debaixo dos caminhos de Deus, ter conhecimento, ter intimidade com Deus, estar em obediência, ter fé e acreditar, mas é sua responsabilidade e minha responsabilidade termos ciência, conhecermos e colocarmos em prática aquilo que Deus já havia falado, estarmos em contato constante com a presença. Tudo isso, o fato de você orar, o fato de você ir na igreja, o fato de você buscar a Deus no seu íntimo, é necessário? Sim. Mas também faz parte da nossa responsabilidade buscarmos a palavra de Deus, termos conhecimento e colocarmos em prática. E se nós quisermos ter a presença de Deus no nosso meio, isso exige sacrifício, sim. Não é fácil, mas é necessário. E quando se trata da presença de Deus, todo o sacrifício que eu e você fazemos vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale cada coisa que você abre mão. Vale cada coisa que você deixa de fazer para estar na presença de Deus. Isso vale a pena, é um preço que nada se compara, é um preço que é um preenchimento que nada é capaz de preencher, somente a presença mesmo. Então, eu recomendo que você busque, que você assuma a sua responsabilidade, assuma os sacrifícios, se você realmente quer ter a presença de Deus, e seja também obediente aos caminhos que Ele te pede, tá bom? A mensagem de hoje é essa. Espero que tenha alcançado o seu coração, assim como alcançou o meu. E nos vemos no próximo vídeo.